Iniciamos a nossa reunião sem mais delongas, passando a palavra para o senhor Fernando Siqueira. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, senador Requião, companheiro Paulo Metre. Queria agradecer essa oportunidade de estar aqui debatendo um assunto de tamanha importância para a nação, mas, ao mesmo tempo, lamentando que não venha o representante do Ministério para que a gente pudesse ter um contraponto, né? Nós faríamos um contraponto. Então, algumas colocações que a gente vai fazer aqui vão ficar mais ou menos sem resposta, lamentavelmente. Quando debatemos com a diretora da ANP, Magda Chambriard, ela também falou e não ficou para o debate. Então, a gente está meio prejudicado aqui em fazer o contraponto. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente tem informações importantes para passar para os senhores e esse assunto tem que ser bastante debatido por toda a sociedade brasileira, por se tratar do maior patrimônio hoje que o nosso país detém, que é a maior oportunidade que o Brasil já teve de deixar de ser o eterno país do futuro e se transformar numa potência econômica, financeira e tecnológica. Então, nós não podemos deixar que essa oportunidade, mais uma vez, se perca. Eu vou começar falando um pouco sobre a importância do petróleo, por que há tanta luta pelo petróleo, de tal sorte que, a partir da Segunda Guerra Mundial, praticamente todas as guerras se deram por causa do petróleo. A primeira razão é que o petróleo é a fonte mais eficiente de energia, é fácil de extrair, transportar e ser utilizado. Comparado com as demais fontes, em terra, por exemplo, a sua relação energética é 100:1, ou seja, gasta-se uma unidade de energia e se obtém de volta 100 unidades de energia. Em águas profundas, como o gasto é muito maior, se tem a relação de 23:1. Mas o carvão, que é o segundo colocado, tem uma relação de 9:1 e a biomassa aproximadamente 1:1. Então, os países desenvolvidos, irresponsavelmente, se tornaram reféns dependentes desse energético que é extremamente estratégico. Hoje, 90% dos transportes se dá através do petróleo. A outra parte estratégica é a parte petroquímica, em que o petróleo é matéria-prima para mais de 3.000 produtos que servem a todos nós. Nós usamos mais de 80% do nosso uso diário, dos bens e serviços e materiais que nós usamos, vem do petróleo. Por exemplo, remédios, fertilizantes agrícolas, telefones celulares, DVDs, televisores. 90% do que a gente usa é oriundo do petróleo. E para atestar essa irresponsabilidade dos países, a gente vê que a matriz energética mundial hoje tem 37% de petróleo, 22% de gás natural e 28% de carvão. Todos esses combustíveis fósseis e não renováveis, e todos eles finitos. Portanto, muita irresponsabilidade os países calcarem o seu desenvolvimento em cima desses produtos. O Brasil, um pouco melhor, está com mais ou menos 53%, já tem bagaço de cana, energia hidráulica, etc. Mas, ainda assim, 53% da matriz é de combustível fóssil. E aí a gente pergunta por que leilões de petróleo? Se nós já temos, hoje, descobertos no pré-sal, cerca de 60 bilhões de barris, são 9 bilhões em Tupi, 4 em Iara, 9 em Franco, 9 em Franco, 15 bilhões em Libra, que é o que está sendo leiloado, tem o Carioca com 10 bilhões, que o Marco Antônio do Ministério disse que ainda tem dúvidas sobre esses 10 bilhões, mas, de qualquer maneira, Sapinhoá, Área das Baleias e outros menores dão uma reserva de 50 ou 60 bilhões, que, somados aos 14 bilhões que a gente tinha antes do pré-sal, nos dá
uma autossuficiência para mais de 50 anos. Então, nós precisamos fazer refinarias, produzir esse petróleo, refinar, agregar valor e exportá-lo. E aí, o presidente Lula, quando o pré-sal foi descoberto, ele tirou 41 blocos que estavam no 9º leilão. Criou um grupo de trabalho para fazer um novo marco regulatório, e esse grupo de trabalho gerou 4 projetos. Um deles é a mudança de concessão para partilha, outro a criação do Fundo Social, outro a capitalização da Petrobras e outra a criação da Pré-Sal Petróleo para fiscalizar a atividade. Na capitalização, a gente vê esse círculo vermelho aqui, a União cedeu 7 blocos para a Petrobras perfurar e achar 5 bilhões de barris. E a Petrobras pagou esses 5 bilhões com títulos do governo, e o governo, com esses títulos, recomprou ações da Petrobras, de forma que passou a participar com 48% ao invés dos 38% que tinha antes. Só que a Petrobras começou a furar o primeiro bloco, é o bloco de Franco, que está aqui ao lado de Libra, e os geólogos dizem que é a mesma estrutura, esse é Franco, é o primeiro da seção onerosa que ela perfurou, e achou 9 bilhões. Como era para achar 5, a ANP tomou o Libra da Petrobras e vai leiloar. Ou seja, você vai leiloar um campo perfurado, testado, comprovado, que é hoje o maior do mundo, e vai colocar em leilão. Nem país militarmente ocupado faz um absurdo desse, leiloar um campo dessa ordem com um edital voltado para entrega à empresa estrangeira. Aqui a gente vê uma das razões da reação das guerras, né? Porque 60% mais ou menos do petróleo hoje no mundo está no Oriente Médio. Nós temos a Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, etc. E a Venezuela de Chávez, que passou de 60 para 300 bilhões de barris. Em contrapartida, os Estados Unidos têm hoje 30 bilhões de barris de reservas, contando com o shale gas, e consome 10 bilhões por ano, ou seja, consome 1/3 de sua reserva. A Europa está em pior situação, porque não tem reserva e também consome. A Ásia também, Japão, Coreia, China. China tem 12 bilhões, consome 6 por ano, e um consumo crescente. Então, esses países estão numa situação de insegurança energética muito grande. E todos querem o pré-sal, né? E a Petrobras, que tinha 14 bilhões, de repente acha uma província com potencial de 100 a 300 bilhões. Mas 100 hoje é quase uma certeza. 300 bilhões pode ser prolongando um pouco mais. Desliguei, não desligou. Então, o Brasil passou de 14 bilhões para 114, veio empatar com o Iraque aqui. E a primeira coisa que o Bush fez foi reativar a 4ª Frota Naval para pretensamente proteger o Atlântico Sul, onde estão Brasil e a Argentina havia desnacionalizado o seu petróleo nessa época. Então, a 4ª Frota Naval veio proteger, entre aspas, o pré-sal brasileiro. Ou seja, pressionar o governo brasileiro para entregar esse pré-sal. E outra importante fonte de pressão é o cartel internacional das irmãs, que eram 7, agora são 6. E elas já tiveram domínio de 90% das reservas mundial, hoje estão com mais ou menos 3%. E aqui, senador Requião, eu coloquei em cores diferentes, né, porque as que estão em vermelho são irmãs das que estão em branco. E as que em vermelho foi as que não entraram no leilão. E por que não entraram no leilão? Na minha opinião, é porque elas sabiam que a espionagem poderia inviabilizar o leilão. Então, para reduzir essa pressão pela anulação no leilão, elas saíram, mas deixaram as irmãs, que são dos mesmos donos, Rockefeller e Rothschild. Então, metade, o braço americano saiu, mas o braço europeu ficou. E aqui, para agravar a situação, nós estamos vivendo hoje o pico de produção do petróleo convencional. Tem uma variaçãozinha aqui,
mas a tendência é ele cair assim drasticamente, e pelo que tem se visto aí sobre o shale gas, ele não vai cobrir essa defasagem aqui entre o petróleo convencional em extinção, em redução, e o consumo que, no mínimo, vai se manter estável ou crescer. Por isso é o desespero das empresas. Só para mostrar aqui a mesma curva, hoje nós estamos produzindo no mundo 86 milhões de barris. Por essa curva de pico de produção, em 2020 cai para 60, em 2030 cai para 30 milhões por dia. Então, preencher esse vazio aqui vai ser uma tarefa bem complicada. E aí eu gostaria de trazer alguns fatos e dados para a suspensão do leilão de Libra. Primeiro, se a presidenta Dilma suspendeu a viagem aos Estados Unidos, é porque a espionagem foi por ela considerada algo muito grave. Sua vida pessoal foi vasculhada, incluindo cartão de crédito, prontuário médico e tudo mais. Assim como a espionagem dentro da Petrobras, é a empresa mais estratégica e mais importante do país, está sendo invadida. E todos os poços marítimos da Petrobras usam o software Open Wells da Landmark. Quem é a Landmark? Subsidiária da Halliburton, que é a líder do complexo industrial financeiro petroleiro armamentista mencionado pelo americano John Perkins em seu livro Confissões de um Assassino Econômico. Foi ela a mentora da invasão do Iraque, ganhou obras de recuperação naquele país da ordem de 300 bilhões de dólares, segundo a mídia, sem concorrência. A Landmark tem na Petrobras consultores que têm acesso a todas as informações dos registros do seu software Open Wells. Logo, há detalhes de todos os poços marítimos para rodar os softwares. Além de tudo, o software tem janelas que permitem amplo acesso e espionagem in situ, ou seja, espionagem dentro da Petrobras. A presidenta Graça Forte apresentou aqui na semana passada o Centro Integrado de Processamento de Dados, com informações estratégicas recolhidas dentro dele, com uma série de requisitos de segurança, mas que usa o Open Wells, o software espião aí. A tecnologia da Petrobras é a interpretação dos dados geológicos, que a Halliburton faz a perfilagem, ou a Schlumberger acompanha a perfuração dos poços e dão o conteúdo desses poços. Mas a interpretação dos dados geológicos, feito por geólogos com mais de 20 anos de experiência, é a tecnologia da Petrobras, e por isso há necessidade de ter acesso. E a montagem da arquitetura desses dados é outra tecnologia que exige uma experiência enorme das pessoas que lidam com isso. E o Centro Integrado de Processamento e todos os técnicos da Petrobras usam o software da Halliburton. Conforme informou o Edward Snowden, os dados da espionagem são compartilhados com os Five Eyes, né, 5 olhos, Inglaterra, Austrália, Canadá e Nova Zelândia. Portanto, as irmãs europeias têm acesso a todos esses dados que as americanas têm. E assim eu tirei que a boa hipótese da ausência das petroleiras do leilão é a questão da espionagem, que poderia cancelar o leilão. Então saíram as americanas, mas ficaram as europeias. Assim, elas só deixaram o braço europeu do cartel participar. Shell, Repsol, Total Fina Elf, todas pertencentes ao mesmo grupo Rothschild Rockefeller, e desacirrou um pouco a disputa, né? Conforme mostrou a presidente Graça Forte na semana passada, no Centro Integrado de Processamento de Dados trabalham 35 empresas, sendo 14 americanas, 16 brasileiras e 5 de outras nacionalidades, Israel, Alemanha, França, Chile. Aí disse ela, a segurança dos dados é garantida, pois são armazenados com um sistema de criptografia, mas desenvolvido esse sistema por 3 empresas americanas, muito provavelmente subsidiária da Halliburton. E ela citou o nome das empresas.
E aí agora tem a questão do bônus de assinatura, que foi estabelecido num valor altíssimo de 15 bilhões, eliminou as empresas brasileiras e vai dificultar muito a participação da Petrobras num campo que ela perfurou, correu riscos e adquiriu o direito a desenvolver, inclusive pela lei. E dificultou também as demais empresas em oferecer um bom percentual do óleo lucro. Se a empresa gasta um valor de 15 bilhões pago à vista, ela vai reduzir a oferta no óleo lucro. E cada 0,5% de percentual que ela reduz no óleo lucro corresponde a um bônus de 15 bilhões. Então, foi um erro estratégico monumental, ao meu ver. Ainda contraria a Lei 8487, porque a lei diz para não restringir a concorrência, para ampliar ao máximo, e esse bônus restringe a concorrência. Aí a gente tem algumas divergências com o governo que gostaríamos de explicitar. Lamentavelmente, o governo não está aqui. O governo diz que não pode devolver Libra para a Petrobras porque ela tem acionistas privados e ele não pode prejudicar 200 milhões de brasileiros. Ora, a opção do governo é muito pior, pois o edital está dirigido para empresas estrangeiras que têm 100% de suas ações no exterior. A Petrobras tem 31% de ações no exterior, mas tem 48% em mãos do governo, com a maioria do capital votante, 10% mais ou menos em fundos de pensão de trabalhadores e uma parte com 300 mil trabalhadores que usaram seu fundo de garantia e hoje estão vendo seu patrimônio cair na metade. Se Libra for entregue à Petrobras, as ações delas dobram. O governo e esses trabalhadores vão ganhar mais de 100 bilhões e a nação ganha muito mais. O governo afirmou que, se der o campo à Petrobras, ela terá que pagar bônus de assinatura, os mesmos 15 bilhões. Mas o contrato de partilha tem como razão de ser o excedente em óleo e não bônus. O governo precisa hoje de 15 bilhões, e essa é a razão, para fechar o superávit primário, mas compromete o futuro de 3 gerações. Se o governo não obrigasse a Petrobras a importar combustível e repassar para suas concorrentes, compra a gasolina a R$1,71 e vende a R$1,42, ela não teria nenhuma dificuldade de ficar com o Libra mesmo pagando os 15 bilhões. Ao nosso ver, isso inclusive fere a lei da sociedade anônima, está desvalorizando uma empresa que tem acionista. Um outro ponto a gente discutiu com o governo é que o custo de perfuração está entre 70 e 80 milhões. O governo disse que era 250. O campo de Libra era da Petrobras, ela comprou na cessão onerosa. Diretores e ex-diretores da Petrobras afirmam que o campo de Libra fez parte da cessão onerosa. Até porque os custos de perfuração de 70 a 80 milhões não foram ressarcidos à Petrobras. E a presidenta Graça Força, na semana passada, disse que a Petrobras apresentou a locação para a ANP, ou seja, a Petrobras era dona do campo, apresentou, a ANP aprovou e ela perfurou e achou. Mas a ANP tomou o campo de volta porque só com Franco a Petrobras ultrapassou a cessão onerosa. Mas, pela lei 12.351, artigo 12º, ela deveria dar esse campo num contrato de partilha com a Petrobras. E provavelmente exigir da Petrobras um lucro óleo acima de 80%. E ainda era bom para os dois lados. E aqui eu queria fazer um destaque também, que a presidenta da Petrobras mencionou, que a Shell perfurou Libra em 2001 até a profundidade de 3.990 metros e devolveu para a União com argumento de subcomercialidade. Logo, se não fosse a Petrobras, Libra não seria descoberta. Isso é apenas uma curiosidade. O governo está enganado ao afirmar que a nação fica com, no mínimo, 75% do óleo de Libra. Fazendo as contas assim, rapidamente, o custo de produção é da ordem de $40 por barril ou mais, entre 40 e 50, mas considerando 40, se o petróleo te custar $100 o barril, esses $40 significam 40% do petróleo produzido. Já saem
para o produtor para compensar, para remunerar os seus custos de produção. Então, ele já fica com 40%. O contrato prevê a devolução dos royalties, que são 15% para o consórcio. Então, ele já fica com 55%. E assim sobram 45% para a partilha. Qualquer que seja o percentual que se aplicar, jamais vai chegar a 75%. Mas, se for 60% que o ganhador deu, isso aqui vai ficar 27% com a União. E aí, mesmo colocando imposto de renda, o imposto de renda a gente calculou em 5%, ou o bônus de assinatura, colocando o rendimento dele, dá mais 4%, seriam 9%. Então, se o ganhador der 60%, a União vai ficar com 27% em óleo e mais 7% de imposto de renda, mais 8% de imposto de renda e o bônus de assinatura. Desculpa, senador. Tudo bom, senador? Tudo bem com você? Tudo bem. Senadora Graziotin, lamentavelmente a gente já falou uma boa parte, mas depois veio o Paulo Metri complementar. Então, estávamos falando que viu, senadora, que quando o governo diz que 75% do petróleo de Libra vai ficar com a União, não existe a menor possibilidade. Porque 40% do petróleo já é dado para pagar os custos de produção, não paga imposto de renda, inclusive. 15% do royalties são devolvidos para ele paga em dinheiro, recebe em óleo, também não tem imposto de renda. Então, sobram 45% para serem divididos. Qualquer que seja o percentual que incida sobre esses 45%, nunca jamais vai chegar a 75%. Então, é um equívoco do governo. Por último, eu acho que nós que votamos na Dilma devemos ajudá-la a fazer uma contrapressão para acabar com esse leilão, porque na campanha eleitoral ela reconheceu a importância do petróleo, dizendo que eu acredito que o pré-sal é a riqueza do povo brasileiro para combater a pobreza. Definiu o que é a privatização do pré-sal, é entregar a sua exploração para empresas internacionais. O pré-sal é uma das riquezas mais importantes do país. Defender a sua privatização, ela falava com Serra, né? É tirar dinheiro do país que poderia ser aplicado em saúde, infraestrutura, educação. É abandonar a política de ter o nosso passaporte para o futuro. Então, a presidente Dilma tem consciência, sabemos que ela sofre pressões fortíssimas, né, externas. Tivemos aí, em fevereiro, um congresso internacional em que o tema central foi a reabertura dos leilões e, no final, o ministro Lobão, pressionado, foi lá e reabriu os leilões. Depois veio o presidente americano, Joe Biden, pessoalmente, a vivo e a cores, pressionar a presidente Dilma pelo leilão do pré-sal e foi conversar com a presidente Graça, provavelmente, para dizer, olha, compra o mínimo que você é obrigado e deixa para a gente, que a gente precisa de petróleo. Então, essa pressão externa fortíssima, que também o cartel internacional que está no IBP, segundo o Wikileaks, junto com a Fiesp, junto com o Instituto Brasileiro de Petróleo, que reúne as irmãs todas, e mais a ONIP, Organização Internacional Nacional de Industriais de Petróleo, fazem um lobby fortíssimo aqui no Congresso, no Executivo e no Judiciário. Então, nós precisamos fazer um trabalho de apoio, de manifestação, de levar a contrapressão para a presidente Dilma. Internamente, tem a questão do superávit primário, e isso aí os economistas acham que é facilmente resolvível, até porque só de isenção de impostos, nos últimos 5 anos, foram dados mais de 200 bilhões de reais. Cada 1 ponto percentual de juros dá mais do que esse percentual aí que é o bônus de assinatura. Então, tem muita forma de conseguir retirar esses 15 bilhões do sistema financeiro nacional. E o outro ponto que pressiona é a questão cambial.
como o Fernando Henrique desnacionalizou 3.700 empresas e já foram, infelizmente, desnacionalizadas mais 1.700 no governo Lula, nós temos uma remessa de lucro imensa, e essa remessa de lucro gera déficit nas transações internacionais, e o governo fica se virando para incentivar a vinda de dólar para cobrir o rombo. Mas a vinda de dólar volta com o lucro. E aí você vai fazendo essa bola de neve crescer cada vez mais, a gente corre o risco de colocar o pré-sal todo e o problema continuar. Então, para estancar essa sangria, primeiro, tem que dar à Petrobras, seguindo a lei, a incumbência de produzir o pré-sal, mantendo o lucro, os empregos aqui dentro, até porque a exportação do petróleo bruto gera, pela lei Candir, absurdamente aplicada ao petróleo, gera uma perda de 30% de PIS, COFINS, CID e ICMS. Então, exportar o nosso petróleo bruto do pré-sal só dá lucro para as empresas estrangeiras. Para o país é uma perda irreparável. Então, vamos cerrar fileira e dar à presidente Dilma força para que ela suspenda esses leilões que não têm nenhuma razão de ser e são absolutamente prejudiciais à nossa nação. Muito obrigado.